A Noruega decidiu pegar a montanha, cortá-la ao meio e literalmente inundá-la com o mar. Na verdade, é a construção do primeiro túnel navegável do mundo, com 1.700 metros, atravessando uma península rochosa. Sim, cruzeiros e navios de carga de até 16 mil toneladas poderão entrar. Imagine só, um navio entrando em uma montanha. Para isso, engenheiros devem explodir cerca de 8 milhões de toneladas de rocha. A geologia lá é difícil, com uma camada espessa de rocha antiga e densa. O material será transportado por mar, pois as estradas não suportam essa carga, e para evitar inundação no túnel. Na construção, planeja-se erguer um muro de pedra ou usar barreiras temporárias para reter a água durante o trabalho dos construtores. Tudo isso é o futuro da Noruega. Grande parte da riqueza do país vem do mar e da costa. A indústria pesqueira cresce e o transporte marítimo se torna mais limpo e tecnológico. O túnel marítimo de Stad é necessário para transferir parte do transporte dos automóveis para os navios, tornando o trajeto mais seguro, ecológico e confiável para as regiões costeiras locais. O projeto há muito tempo se tornou algo mais do que uma simples construção. É um símbolo de inovação, uma forma de revitalizar a economia, uma nova atração turística e um motivo de orgulho para os engenheiros. Os arquitetos da Snøhetta, estúdio mais famoso da Noruega, sugeriram entradas do túnel como grandes portais escavados na rocha com mirantes. Se tudo correr bem, essas entradas vão se tornar uma atração turística. Quando há 10 anos estavam discutindo o projeto, o custo era estimado em 1,5 bilhão de coroas norueguesas, ou seja, cerca de 150 milhões de dólares. A quantia era alta, mas parecia realista. Anos depois, o orçamento subiu para 9,4 bilhões de coroas, quase 940 milhões de dólares. Surge a dúvida: os noruegueses conseguirão cortar a montanha e jogar o mar nela? Hoje vamos falar sobre isso e também sobre por que todo mundo corta montanhas, cria rios inteiros dentro das rochas e muito mais. Então, e quanto às características técnicas? Lembro discretamente para você fazer algo aí embaixo do vídeo. A largura do futuro túnel será de 36 metros e a altura de 49 metros. Resumindo, trata-se de uma enorme fenda de pedra na montanha, na qual cabe perfeitamente um navio inteiro. Os planos de construir um túnel navegável em Stad foram debatidos por anos, sempre enfrentando obstáculos. Antes, o projeto não estava maduro, faltava dinheiro ou as prioridades mudavam. Mas agora está pronto e financiado. A construção deixou de ser teoria e virou realidade. As entradas do túnel foram projetadas pelo escritório de arquitetura norueguês Snøhetta, que não quer embelezar a rocha, mas sim deixar as paredes de pedra quase como estão. Assim, a entrada do túnel se integra à paisagem, sem parecer estranha. O projeto também inclui trilhas para pedestres e uma nova ponte para carros, para que as pessoas possam ver como os barcos entram e saem do túnel. Você gostaria de ver algo assim? Eu gostaria. Agora vamos falar sobre a velocidade. Há uma velocidade estimada de 8 nós, ou seja, cerca de 15 km por hora, o navio levaria cerca de 10 minutos para atravessar todo o túnel. Mas para que serve tudo isso? Não deve ser só por prestígio. O túnel será feito na parte mais estreita da península de Stadlandet. E não é por acaso. As condições meteorológicas dessa região têm sido um pesadelo para os navios há décadas. As correntes marítimas locais, somadas ao relevo submarino complexo, criam um efeito muito desagradável. As ondas agem de forma caótica, podendo atingir até 30 metros de altura e vir de várias direções simultaneamente. É uma situação crítica para qualquer navio, e o pior é que mesmo quando o vento diminui, a forte ondulação pode continuar por vários dias. É um lugar muito agitado. A península de Stadlandet é um dos lugares mais expostos da costa. Não há ilhas ao redor que possam absorver o impacto do mau tempo. Por isso, esta região tem sido tradicionalmente considerada uma das mais perigosas de toda a Noruega. A zona marítima de Stadhavet, que banha a península, é conhecida como a parte mais ventosa da costa. Há tempestades lá cerca de 100 dias por ano, e por causa disso, os barcos muitas vezes precisam esperar vários dias até que o mar se acalme um pouco. As correntes agravam a situação. Aqui se encontram o Mar do Norte e o Mar da Noruega, cuja interação gera fortes movimentos de água.
A navegação se torna mais difícil e os erros podem custar caro. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, ocorreram acidentes na região de Stadhavet, nos quais 33 pessoas perderam a vida. Este lugar é tão perigoso que, de acordo com o site oficial Visit Norway, os vikings preferiam arrastar seus barcos por terra através da península a se aventurar nessas águas. De modo geral, quando o túnel finalmente entrar em funcionamento, a vida de toda a região vai se tornar muito mais simples. O tempo de viagem entre cidades e vilarejos será reduzido, já que não será mais necessário contornar a perigosa zona marítima. Parece que economizamos apenas 56 quilômetros, mas considerando que são as águas mais problemáticas da costa, a impressão muda. O plano prevê prioridade para transporte de passageiros no túnel, mas embarcações de recreio e outros barcos também terão acesso. Barcos com menos de 70 metros terão passagem gratuita. No entanto, os barcos mais longos terão que ser acompanhados, assim como acontece com os carros em trechos difíceis de estrada. É provável que seja introduzido um sistema de faixas horárias para o funcionamento do túnel. Trata-se essencialmente de um horário semelhante ao dos aviões. A embarcação recebe o horário de entrada antecipado para evitar congestionamentos e engarrafamentos sob a montanha. 6 empreiteiras disputam a construção da obra. 2 norueguesas, uma francesa, uma hispano-norueguesa e 2 chinesas. A concorrência é alta, já que se trata de um projeto incomum, prestigioso e tecnicamente interessante. Pelo plano, o contrato será assinado até o fim de 2025 e a construção começará no início de 2026. Curiosamente, a ideia de um túnel navegável não é recente. A primeira proposta apareceu em 1870, no jornal Nordre Bergenus Emstaidense. Ou seja, há 151 anos, as pessoas pensam que não seria nada mal atravessar a montanha e se livrar daquele maldito trecho de mar. Mas o caminho da ideia até a realidade foi longo. Em 2011, especialistas da DET Norges Veritas e do Instituto de Pesquisa Econômica e Empresarial consideraram o projeto economicamente inviável. 2 opções foram consideradas, uma pequena e outra grande. O custo foi estimado em 1,264 a 2,27 milhões de coroas, e só em 2013 o túnel foi incluído pela primeira vez no Plano Nacional de Transporte. Ou seja, foi confirmado oficialmente que realmente precisávamos dessa obra. O que está acontecendo lá agora? Os críticos dizem há muito tempo que a situação no mar já é mais segura. Nos últimos anos, realmente ocorreram menos incidentes graves. Muitos duvidam que a navegação precise disso agora, especialmente para os ferries costeiros, que ainda terão que provar que o túnel é mais rentável do que a rota habitual. Mas isso é só metade da história, e é o momento perfeito para curtir o vídeo, talvez até deixar algum comentário. Em setembro de 2025, surgiram dúvidas sobre a viabilidade do projeto. É muito caro e não estava claro se seria possível iniciar a construção como previsto. Em outubro de 2025, chegaram notícias mais graves. O governo de Jonas Gahr Støre interrompeu oficialmente as obras de construção e o motivo continuava sendo o mesmo: o dinheiro. Naquele momento, o orçamento havia chegado a 917,5 milhões de dólares americanos, o que acabou sendo mais do que o país estava disposto a gastar. No entanto, a história não terminou aí. Logo depois, a maioria do parlamento afirmou ser necessário seguir com estudos e negociações sobre o preço. O projeto não foi encerrado, apenas suspenso em um estado incerto. A Noruega parece disposta a cortar a montanha e deixar o mar entrar, mas talvez não. O projeto é interrompido e retomado, sem clareza até agora, mas já há lugares no mundo onde algo parecido foi feito. Há um ponto na Terra onde há tanta água escondida dentro de uma montanha que seria suficiente para formar um pequeno mar sob uma montanha. No centro do Japão, há um experimento que custou cerca de 140 milhões de dólares, porque bem debaixo desta montanha há um enorme tanque científico. É como se estivéssemos dentro de um barril gigante, que normalmente está completamente cheio de água. Normalmente ninguém entra aqui, já que a tecnologia que existe dentro é muito delicada, mas me mostraram todo o interior, porque o tanque foi esvaziado temporariamente para manutenção. As paredes ao redor brilham, nelas há milhares de sensores dourados. São 11 mil lâmpadas detectoras
cada uma maior que uma cabeça humana. Elas são tão sensíveis que, se estivessem na Lua, detectariam um fósforo aceso na Terra. Antes, aqui funcionava um dos maiores depósitos de zinco do Japão. Depois, a mina foi abandonada e agora aqui é realizado um dos experimentos científicos mais bem-sucedidos do planeta. No observatório de Kamioka, existem duas grandes cavidades subterrâneas. Uma delas tinha o antigo detector Kamiokande dos anos 80 desativado em 1997. Na outra, em 1996, foi inaugurado seu sucessor, o Super Kamiokande. O novo detector é muito maior do que o antigo e quando você está dentro do tanque, tem a sensação de estar em um filme de ficção científica. Tudo ao redor é enorme, liso, dourado. É um pouco hipnótico e pode até te desorientar levemente para que você tenha uma ideia da magnitude. Dentro deste tanque caberia tranquilamente toda a Estátua da Liberdade e, o mais importante, a água. No Super Kamiokande são usadas cerca de 50 mil toneladas de água ultrapura. É tão pura que quase não tem impurezas, são tão poucas que essa água se torna até corrosiva. Pode corroer materiais que normalmente consideramos inertes. Essa câmara dourada fica sob uma montanha, a cerca de 1.000 metros de profundidade. Ela fica na antiga mina Mozumi, em Kamioka, na cidade de Ida. O reservatório é um cilindro de aço inoxidável com 41,4 metros de altura e 39,3 metros de diâmetro. Por que tudo isso está debaixo da terra? Para criar condições impossíveis de conseguir em outro lugar. Estamos falando dos neutrinos, partículas fantasmas que viajam pelo cosmos por bilhões de anos. Eles surgem de estrelas gigantes moribundas, supernovas até 8 vezes maiores que o Sol. Sem as supernovas, não existiríamos, pois elas formam os elementos que compõem tudo o que é vivo. Por isso, ao estudar os neutrinos, os cientistas estão, na verdade, estudando a nossa própria origem. Mas há um problema. Os neutrinos são menores que um átomo e quase não interagem com nada. A partícula atravessa tudo, planetas, pessoas, montanhas, etc. É quase impossível capturá-la. E é aí que entram em cena aqueles milhares de detectores dourados que estão nas paredes. Essas grandes lâmpadas permitem observar neutrinos. Numa lâmpada comum, eletricidade entra e luz sai. Aqui é o oposto. A luz entra e sai um sinal elétrico. Quando um neutrino atravessa o tanque de água, cientistas aguardam do lado de fora que alguma partícula colida com uma molécula de água. Se isso ocorre, há um pequeno clarão de luz, invisível ao olho humano, mas detectado pelos sensores. Ao longo da história, cientistas registraram só 24 neutrinos de supernovas, todos de uma única estrela que explodiu há 32 anos. Agora, o detector passou por uma grande modernização e os pesquisadores esperam captar aproximadamente 5 eventos desse tipo por ano e olhar para o espaço a distâncias 35 mil vezes mais distantes do que podíamos ver antes. Outro exemplo de como as pessoas entram na montanha em busca de água é o canal chinês, que percorre a montanha e, em alguns trechos, diretamente pelo interior dela. Estou me referindo ao canal Bandeira Vermelha. Trata-se de um enorme sistema de irrigação no norte da província de Henan e na província de Shanxi, no leste da China. Construído entre 1960 e 1969, abasteceu de água a região pobre e árida de Lanzhou, aos pés das montanhas Taihang. Havia escassez crônica de água, e a única solução era construir um canal de 71 quilômetros pelas montanhas até a represa do rio Jiang. Na província vizinha, a construção foi uma façanha de engenharia, exigindo escavação do canal em rochas íngremes em alguns trechos. No total, foram escavados 42 túneis e construídos inúmeros aquedutos. O sistema irriga cerca de 40 mil hectares de terra. Além disso, abastece 14 usinas hidrelétricas que fornecem eletricidade para as empresas locais. O mais surpreendente é que tudo foi feito manualmente. O canal principal tem 71 quilômetros, cerca de 4,3 metros de profundidade e 8 metros de largura, escavado em rocha dura. Sem máquinas pesadas, os trabalhadores usavam dinamite, cinzéis de aço e malhos. E não é uma metáfora. As pessoas se penduravam em cordas presas às rochas, acendiam os estopins da dinamite manualmente e removiam a rocha. Extraíram que 100 quartos no rio construíram mais 100 quartos Jiang.
No rio Jiang foram construídos mais quartos, em Jiang construíram mais, de etapa. O mais difícil foi escavar o canal diretamente nas rochas. Por anos, as pessoas comeram, dormiram e trabalharam no mesmo local. Cerca de 100 mil pessoas trabalharam 10 anos no projeto e valeu a pena. Em 1969, a construção foi finalizada e com a água surgindo, a produção de alimentos em Linzhou aumentou 10 vezes. Hoje em dia, o comprimento total do sistema Bandeira Vermelha é de aproximadamente 1.500 quilômetros. Isso já considera todas as ramificações que distribuem água por um grande território. Foram construídos 134 túneis e 150 aquedutos. O canal abasteceu cerca de 567 mil pessoas com água estável. Agora vamos deixar isso em paz e voltar para a Europa, mais especificamente para o país de Gales. No coração de Snowdonia fica a usina elétrica de Dinorwic, mais conhecida como Montanha Elétrica. As redes elétricas convencionais funcionam segundo o princípio do just-in-time. Isso significa que a demanda de eletricidade é recalculada constantemente, literalmente a cada minuto, e as usinas elétricas se adaptam a essa demanda. Se um erro for cometido, haverá uma escassez de energia ou, pelo contrário, um excesso, o que fará com que a rede comece a entrar em colapso. Por isso, o sistema de energia vive sob controle contínuo. Aliás, a demanda também é regida por um cronograma. Existe a chamada curva do pato, um gráfico diário de consumo que tem o formato de um pato. Mas se a carga cresce acima do habitual, são acionadas as usinas de pico. Na maioria dos casos, trata-se de usinas que funcionam com combustíveis fósseis e que podem fornecer rapidamente potência adicional. E é aqui que ela entra. A montanha elétrica também é uma usina de pico, mas com uma característica importante. Ela pode passar do modo de espera para a geração total em questão de minutos e, em alguns modos, em 15 segundos. Você demora mais para servir um chá e, sim, ao mesmo tempo, ela faz com que a água flua dentro da montanha. A construção em Dinorway começou em 1974 e 10 anos depois a usina entrou em funcionamento. A montanha elétrica é essencialmente uma gigantesca usina hidrelétrica que funciona como uma bateria. Por fora parece tranquila, a montanha Elidir Faor e 2 lagos de fundo de ardósia. O lago superior Martin Moor está situado no alto da encosta, o inferior Lyn Paris fica no vale entre Elidir Faor e Irwyd Fa. A diferença de altura de cerca de 500 metros entre esses lagos permite usá-los como reservatório superior e inferior. Estão ligados por um poço vertical oculto dentro da montanha. Quando o operador abre as válvulas da parte superior, a água de Moor começa a descer diretamente para o interior da montanha. Ela cai no poço e atinge as turbinas de 6 geradores em uma grande caverna subterrânea. Seu tamanho é comparável ao da Catedral de São Paulo, por isso os moradores locais a chamam de sala de concertos. Depois de atingir as turbinas, a água é lançada para o lago inferior. Lyn Paris, em sua vazão máxima, passa pelas turbinas por segundo. Água suficiente para encher uma piscina de 25 metros. Mesmo nessa velocidade, a cachoeira artificial na montanha funciona por 6 horas seguidas antes do reservatório superior esvaziar. Graças a essa potência ultra rápida, Dinorwic torna a rede elétrica britânica muito mais confiável. Quando a demanda elétrica é baixa, há excesso de potência no sistema. Isso ocorre porque usinas de carga base, como nucleares, operam quase sempre constantes e não reduzem potência rapidamente. Nesses momentos, Dinorwic inverte o fluxo. Em vez de a água girar as turbinas, a eletricidade é fornecida a esses geradores. As pás começam a girar como um motor elétrico e a turbina se transforma em uma bomba. Ela bombeia a água do lago inferior para o superior. Em Marklin Moor, o ciclo reinicia. E o mais importante, esse sistema é muito eficiente. Cerca de 75% da energia pode ser reutilizada após o rebombeamento. É quase uma bateria perfeita, só que do tamanho de uma montanha. Aliás, o que há do outro lado do oceano? Poucos turistas visitam o Parque Nacional das Montanhas Rochosas, no Colorado. Eles entram pelo Portal Leste, onde quase não há vistas, picos nevados ou vales com cervos. Há colinas baixas, linhas elétricas organizadas e um reservatório tranquilo onde a água sai de um túnel na rocha.
Enquanto isso, visitantes passeiam sem suspeitar por um dos parques mais bonitos do país, onde um sistema sob seus pés transforma a região. O túnel desvia parte do fluxo do rio Colorado sob as montanhas rochosas até o Portal Leste, ao norte do Colorado. O túnel Alba B. Adams, finalizado em 1944, é o principal elo subterrâneo do Projeto Colorado. Big Thompson, ou CBT, é um sistema enorme, porém quase invisível, que atualmente abastece fazendas e cidades ao longo da cordilheira Northern Front Range. Apesar de essencial para a sobrevivência da região, a maioria dos moradores do Colorado raramente pensa nela, nem ao tomar banho ou consumir verduras das fazendas locais. Aqui, a água é questão de sobrevivência. O Colorado é árido, com rios imprevisíveis e chuvas incertas. O túnel impressiona pelo tamanho. São 21,1 quilômetros de extensão e quase 3 metros de diâmetro no tubo de concreto. Ele segue reto sob a divisória continental, com desnível de cerca de 33 metros em toda a extensão. No ponto mais profundo, o túnel fica a cerca de 1.200 metros abaixo dos picos das montanhas. Equivale a 4 torres Eiffel empilhadas. Sua capacidade de fluxo é de 16 metros cúbicos por segundo. Isso significa que em um dia pode bombear até 1.400.000 metros cúbicos de água. E tudo isso funciona unicamente graças às leis da física. O túnel Adams tem inclinação de 31,5 metros entre as extremidades oeste e leste, permitindo o fluxo de água sem bombas. Tudo aqui funciona pela gravidade. Existe um túnel parecido na China? É o projeto de transposição de água no centro de Yunnan, uma obra gigantesca que tem como objetivo levar a água do rio Jinsha, perto de Linjiang, para as áreas centrais da província. É difícil imaginar o tamanho. O comprimento total dos canais é de 664 quilômetros, dos quais 612 quilômetros passam diretamente pelo interior das montanhas. Em túneis, quase todo o traçado está subterrâneo. O projeto custa cerca de 12,03 bilhões de dólares, com financiamento principal do Ministério dos Recursos Hídricos da China. A previsão é que fique pronto em 2026. No total, os trabalhadores chineses já escavaram 381,8 quilômetros, um pouco mais da metade do comprimento total da linha. Ou seja, as obras estão avançando e em um ritmo muito rápido. Uma das seções mais difíceis é o túnel de Luntan, na região autônoma de Chushong-yi. A paisagem ao redor é montanhosa e a rota atravessa inúmeras falhas geológicas, o que torna a construção arriscada. Além disso, ao escavar, a água infiltra-se constantemente no túnel. O fluxo é forte, as condições são difíceis, o risco é alto e a complexidade é enorme. De acordo com os responsáveis locais, desde o início das obras, já ocorreram mais de 10 situações perigosas, como deslizamentos de terra, inundações e outras surpresas da geologia montanhosa. No total, o projeto conta com 58 túneis. Os demais trechos são construídos pelo método de sifão invertido, que faz a água descer e subir pelos tubos, graças ao desnível, sem necessidade de bombas. Em algumas seções, como o sifão da Montanha Guanin, a construção lembra a montagem de uma nave espacial. Os trabalhadores erguem os tubos de pressão com guindastes enormes, e cada chapa de aço é feita sob medida para uma pressão e seção específicas. Em seguida, elas são transportadas para o local da obra, onde são processadas e montadas. A espessura das paredes varia entre 16 e 28 milímetros, dependendo da pressão da água que precisam suportar. O projeto de abastecimento de água para as áreas montanhosas do Lesoto é um sistema já em funcionamento que Lesoto e África do Sul construíram em conjunto. Possui grandes represas e extensos túneis de água que cruzam as montanhas. Toda essa rede abastece o rio Baal na África do Sul. No Lesoto, a água é conhecida como ouro branco e não é por acaso. Ela desempenha um papel muito importante na economia do país, onde a maior parte do território é montanhosa e os recursos são escassos. O surpreendente desse projeto é o contraste. No centro dessa maravilha da engenharia, pastores com mantos tradicionais estão cercados por cabanas de adobe. E de repente, no meio de tudo, uma represa gigante, difícil de imaginar num lugar tão remoto. A represa de Katze impressiona imediatamente. Ela tem 185 metros, quase como um arranha-céu moderno, sendo a segunda maior represa curva da África.
A água que sai dela vai para um sistema de túneis e, em seguida, para o leito do rio Baal. É o maior projeto de transposição de água de todo o continente. Na Grã-Bretanha, existe um túnel que poderia ser o mais longo do mundo, não fosse um pequeno detalhe. O aqueduto de Zilmeri é um experimento de engenharia do final do século XIX e início do século XX. Foi construído entre 1890 e 1925, quando a Manchester Corporation Water Works decidiu criar uma estrada aquática de 154,3 km de extensão para fornecer a Manchester aproximadamente 250 mil metros cúbicos de água por dia. Devido ao tamanho do reservatório de Zilmer, por muito tempo acreditou-se que Zilmer era quase o túnel mais longo do mundo. Mas isso é um erro. O fato é que não se trata de um túnel contínuo. É composto por vários trechos isolados, alguns subterrâneos nas montanhas e outros por tubulações de ferro fundido ou aquedutos abertos. Se dividirmos por tipos, o resultado é o seguinte: cerca de 80 quilômetros são túneis e outros 74 quilômetros são tubulações de ferro fundido. E embora o sistema de túneis não seja o mais longo do mundo, ele é o aqueduto por gravidade mais longo do país. Não tem bombas? Absolutamente. A água se move pela inclinação natural, a cerca de 6 km por hora, e chega a Manchester em pouco mais de um dia. E se todo esse percurso fosse um único túnel longo, sem interrupções, ele realmente se tornaria o túnel mais longo do mundo? Mas infelizmente Zilmeri ficou com o título de quase campeão. Mas e se eu te dissesse que os seres humanos aprenderam a fazer a água passar por dentro de uma montanha? Não foi ontem, nem há 1000 anos, porque eles já faziam isso no século 6 a.C. Um dos exemplos mais impressionantes é o túnel de Eupalino, nas ilhas de Samos, no mar Egeu. Trata-se de uma conquista da engenharia antiga que ainda hoje inspira respeito. O túnel foi construído por ordem do tirano Polícrates para levar água à sua capital a partir das fontes que ficavam na encosta oposta da montanha. Castro Heródoto escreve que o engenheiro Eupalino de Megara dirigiu a construção. O túnel tinha só 2 metros de diâmetro e quase 1 quilômetro de extensão. Escravos o escavaram na rocha com martelos e cinzéis. Cavaram simultaneamente de 2 portais em lados opostos da montanha. Sim, eles erraram um pouco. Não coincidiram perfeitamente, mas Eupalino já tinha pensado nessa possibilidade e incorporou ao traçado uma curva engenhosa no meio. As equipes se uniram e a água começou a fluir no século 6 a.C. Era uma verdadeira fantasia de engenharia. É o primeiro caso conhecido na história da humanidade em que alguém ousou empreender um projeto de tal envergadura sem ter nenhum precedente. E depois, o aqueduto operou por mais de 1000 anos. Durante 1100 anos, a água fluiu sob a montanha por um túnel escavado à mão. Na era bizantina, foi abandonado, mas o túnel serviu novamente como refúgio. Os moradores de Samos se abrigavam ali das invasões piratas. Após a entrada sul, construíram até muralhas. Hoje em dia, é possível atravessar esse túnel a pé, pois está aberto ao público, quase 3000 anos depois. Deixe seu like, até logo!